Olá pessoal, bem-vindo a mais um de nossos vídeos. Hoje nós vamos fechar uma série de palestras que são os transtornos de ansiedade. Embora alguns transtornos não fazem mais parte da categoria de transtornos de ansiedade, como o transtorno obsessivo compulsivo já fez parte, hoje não faz mais. Mas a gente acabou incluindo nesse pacote diversos transtornos e hoje nós vamos estaremos fechando, falando de transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT. O transtorno de estresse pós-traumático, ele, em primeiro lugar, é necessário que ocorra um evento externo para que esse diagnóstico seja levantado, para que haja um enquadramento nessa categoria de transtorno. É preciso que o evento tenha sido externo. É interessante, né? Porque às vezes o evento interno também traumatiza. O evento interno também traumatiza, mas isso a gente tem falado desde o nosso primeiro vídeo, já há cerca de uns 4 meses, nós temos falado desse assunto. Já o estresse pós-traumático, ele, primeiro, para ser caracterizado, é necessário que aconteça algo externo, algo no mundo da realidade, ou seja, dessa realidade nossa convencionada. Qual é a realidade convencionada? Que bala, um projétil, uma bala, não chega bala, aquele projétil que sai da arma de fogo, se atravessar uma pessoa vai causar uma lesão, vai matar. Que um cachorro brabo, ele vai morder, vai tirar sangue, vai causar ferimento, que uma batida de carro vai causar lesão. Essa é a realidade que nós estamos falando. Então, primeira ideia é essa, um evento externo que foge àquela normalidade nossa do dia a dia, que seja algo capaz de marcar profundamente a mente da pessoa, a alma da pessoa. Alguns eventos para ilustrar: um acidente de carro em que a pessoa quase morre, ou pessoas ligadas a ela quase morrem, ou às vezes até morrem. Recentemente eu estava vindo da Costa Verde, alguns meses atrás, vindo da Costa Verde, passando numa das vias expressas, havia um acidente de um carro com um caminhão, e havia uma criança estendida. Aquilo me chocou profundamente, ver aquela criança ali estendida, aquela imagem ela ficou na minha cabeça ali o resto daquele dia, e no dia seguinte eu acordei com aquela imagem me incomodando, mas durou mais um dia e depois se desfez. Ou seja, ao ver aquela criança eu fiquei chocado, aquilo me chocou, logo causou um trauma emocional, um trauma psicológico. Mas eu não desenvolvi um transtorno de estresse pós-traumático, porque no dia seguinte aquilo foi se desvanecendo, foi se desfazendo, e eu esqueci. Eu não sei se resolvi, porque veja só, esquecer e resolver são coisas diferentes, são assuntos que a gente já falou e vai voltar a falar se tivermos oportunidade. Mas o que eu quero deixar hoje é que, apesar daquilo me chocar, não se transformou num transtorno de estresse pós-traumático, porque eu logo superei. Se foi resolvido é uma outra história, mas superei. Aquilo não ficou na minha mente, aquela imagem não ficou rodando na minha mente, me trazendo desconforto. Eu superei. Agora imagine a pessoa, a mãe, o pai, o irmão, alguém que está ali envolvido naquele acidente, né, e não só passou de carro e viu aquela cena, mas estava ali envolvida. É bem provável que essas pessoas elas desenvolvam o transtorno de estresse pós-traumático. Só vai ser caracterizado o transtorno de estresse pós-traumático se aquelas imagens intrusivas, aquelas lembranças dolorosas, desconfortáveis, elas
permanecerem por mais de 30 dias. Depois de 30 dias do evento e aquelas imagens ainda permanecer na mente da pessoa, né, pensamentos, sonhos, às vezes ela tem pesadelos, né, nem sonhos, são pesadelos, né, dorme e ela revive todo aquele trauma, ela revive no seu pesadelo, então acorda com o coração disparado, suando, com uma angústia no peito, com um nó na garganta, porque no pesadelo ela reviveu todo aquele sonho. Ou às vezes revive mesmo acordada, lembra e vem todo aquele sentimento, todas aquelas emoções de novo. Isso é chamado de revivência ou reviviscência. Essas experiências, né, ela pode sonhar ou ter pesadelo dormindo, ou pode ter esses pesadelos acordados, ou seja, ela está parada e de repente começa a rodar aquelas imagens na cabeça, aquele filme começa a rodar na cabeça e ela passa a ter todo aquele mal-estar de novo, toda aquela sensação ruim, como se estivesse novamente experimentando mais uma vez o acidente. Então eu fico imaginando que provavelmente aquela família, aquelas pessoas envolvidas, elas têm uma grande possibilidade de desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Os estudos têm apontado de cerca de 10 a 20% de pessoas envolvidas em grandes desastres, em grandes acidentes, em grandes situações de violência, de 10 a 20% das pessoas elas desenvolvem o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Outros estudos apontam que cerca de 6% da população sofre de transtorno de estresse pós-traumático, mas que dependendo da situação de país que está em guerra, país onde se desenvolve desastres naturais, vulcão, enchente, que pessoas perdem perna, perdem casa, perdem família, perdem vida, perdem bens. Alguns estudos apontam que em certas circunstâncias até 50% de uma população pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático. Na situação de vir assalto, eu quero partilhar uma outra experiência que me chocou bastante. E eu fiquei alguns dias com aquilo rodando dentro de mim, me fazendo mal. Eu estava fazendo uma preleção numa comunidade. Eu fui como convidado numa comunidade no centro de recuperação fazer uma preleção. E isso já tem alguns anos atrás, antes daquelas mudanças, aquela ocupação das forças de segurança em algumas comunidades do Rio de Janeiro. E eu acabei de dar a palestra que eu desci, eu vi duas pessoas levando um rapaz para ser assassinado, para ser morto. E esse rapaz dizendo, por favor, não me mata, não me mata, não me mata, eu não vou fazer mais isso, não me mata. E passaram por mim, né, as pessoas fortemente armadas, e levando esse rapaz arrastado, não me mata, não me mata, não me mata. A sensação que eu tive ali de impotência, de não poder fazer nada, de estar numa cidade completamente desprovida de segurança pública, de não ter a quem recorrer, né? Eu estou falando aqui antes da ocupação, a gente agora está voltando de novo, eles ocuparam, as forças de segurança ocuparam poucas comunidades, as coisas estão voltando como era e pioraram, porque hoje a gente tem também a Baixada Fluminense, a periferia da capital, do Rio de Janeiro, elas também agora estão ocupadas. Então a coisa piorou. O que era para melhorar, trouxe a piorar. Mas é claro que isso é um outro assunto, eu quero apenas falar dessa experiência minha, de ver essa situação, não poder fazer nada. Eu fiquei com aquela lembrança na minha cabeça durante vários dias, até conseguir organizar aquilo na minha cabeça. Eu fiquei traumatizado durante alguns dias, mas depois eu consegui então superar aquela experiência traumática. Eu imagino se é um pai, se é uma mãe vivendo essa situação, se é um parente, se é alguém próximo à pessoa, que vai ficar muito mais profundamente marcada.
Então os estudos têm apontado que dependendo da situação da região que a pessoa vive, da convulsão social que existe, ela pode, até 50% da população pode desenvolver TEPT. E eu acho que a gente, hoje, na situação que a gente vive, não sei se 50%, mas muitas pessoas devem estar sofrendo de TEPT. Infelizmente, a maioria das pessoas, segundo outro apontamento dos estudos, que as pessoas costumam sofrer durante 2 anos, até 2 anos, para poder depois então procurar ajuda. Depois de 2 anos de sofrimento, depois quando o estresse já começa a atingir a saúde física, porque o nome é transtorno de estresse pós-traumático. Então, chama mais atenção aí a figura do estresse. A gente estudou, se eu não me engano, semana passada só de estresse, e dizendo que chega uma hora que o estresse ele causa um esgotamento físico e mental que leva a pessoa à depressão e aos problemas orgânicos. E muita gente vai buscar ajuda por causa da questão física. E aí, por trás dessa questão física, tem lá a causa estressora, que no caso é uma experiência que já aconteceu, que ela está no passado da pessoa, na história da pessoa. Então, a pessoa experimenta algo no seu mundo, no seu meio, no seu ambiente, uma experiência traumática, um acidente de carro, um assalto no ônibus, um assalto de carro, um assalto com violência, um assalto com morte, uma violência dentro de casa. Recentemente estavam compartilhando comigo que um aluno agrediu uma professora esses dias agora, deu um soco no olho da professora. Essa professora pode desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático e não conseguir mais dar aula, né? Toda vez que chega perto de uma sala de aula, vai começar a reviver aquela experiência traumática, aquela experiência dolorosa. Agressão sexual, pessoas que sofrem de agressão sexual, e bala perdida, e por aí vai. Né, esses eventos que fogem à nossa normalidade e que colocam a vida e a integridade física da pessoa em risco, não só dela, mas que pessoas próximas a ela. Uma vez que a pessoa vive isso e ela não encontra caminhos para se reorganizar diante desse evento, porque nós temos uma capacidade natural de se reorganizar, né? Todos nós passamos, uma vez ou outra, por eventos traumáticos. Eu contei aqui 2, eu poderia contar inúmeros outros. E eu sei que você que me assiste já deve ter passado por coisas difíceis ao longo da sua vida. Não tem como a gente passar nesse mundo incólume, né, e intocável. Não tem como se brindar sem passar por situações de dificuldade, situações que nos marcam profundamente. E algumas pessoas conseguem superar, a maioria de nós consegue superar isso. Eu não sei se essa superação significa resolver o problema, é uma diferença entre superar e resolver. Eu gostaria até de repente retomar esse assunto numa próxima oportunidade, não na semana que vem, mas quem sabe um pouco mais adiante, pedir a Ana para me lembrar, né? A diferença entre superar e resolver. Mas a maioria de nós, se não resolve, pelo menos supera, de maneira que aquilo não fica incomodando, não fica causando desgaste mental, físico, não fica trazendo estresse interno e externo, e a gente segue a vida. Mas às vezes a gente continua relembrando, tendo essas revivências ou reviviscência, dorme, sonha com aquela situação, né? Está vivendo a sua vida, está fazendo as suas coisas, daqui a pouco acontece algo, alguma coisa acontece, aqui tudo volta de novo. Eu já atendi pessoas que até no consultório as pessoas às vezes têm crises de ansiedade, entram numa situação de histeria, dado a possibilidade de reviver aquilo de novo, a pessoa entra numa situação de histeria. E a pessoa, às vezes, que está de fora, às vezes ela não entende aquilo, né? Ela, poxa, a pessoa que acha que é racional e que acha que a vida toda é feita na racionalidade, né?
não entende que certas coisas marcam algumas pessoas. Não se sabe por que algumas pessoas desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. Se sabe que são pessoas mais sensíveis, se sabe que provavelmente a maioria já passaram por outras situações estressantes ao longo da vida. Então, até falando numa linguagem psicodinâmica, que é a nossa abordagem, o nosso ego, ele nos protege. Nós temos um ego que trabalha para nos proteger, mas quanto mais ele trabalha, quanto mais ele faz defesa, mais ele fica enfraquecido. Então é um paradoxo, ele é forte e fraco. Por quê? Ele é forte por nos proteger, mas quanto mais ele usa essa força, menos força ele tem para novos desafios. Se você quiser entender isso melhor, assiste as primeiras palestras. A gente fala muito disso, fala muito de ego. Eu acho que a gente fala bastante de ego, né? Acho que dá para compreender um pouquinho. Se não compreender nesse, aguarde que a gente vai voltar a falar disso de novo. Então o ego fica frágil. Na medida que o ego fica frágil, diante de novos eventos traumáticos, ele já não tem mais recursos de defesa. Então a pessoa fica à mercê daquela lembrança. E aquilo começa a fazer mal para ela. Sabe-se que pessoas que têm transtorno de estresse pós-traumático, elas têm uma alteração neuroquímica. Eu particularmente não sei se os transtornos ao longo da vida que causa a mudança neuroquímica ou se é a mudança neuroquímica que deixa a pessoa mais propensa a ter transtornos. Eu não sei, isso ninguém sabe ao certo, mas o que a gente sabe é que a pessoa precisa também de uma ajuda de um médico, que precisa da medicação adequada, pelo menos durante um período de tempo, não permanentemente, mas de acordo com a avaliação médica, em geral, por um período de tempo. E ela precisa de terapia, precisa de ajuda para poder falar do evento, para poder reorganizar, para poder fortalecer o seu ego e não só superar, mas mais do que superar, resolver. Daí a questão da psicodinâmica, da importância da psicodinâmica, porque não vai focar só naquele problema ali específico. Não, vamos resolver só isso aqui. A gente sabe que aquele problema ali, ele está ligado a uma cadeia de outros mais. A diferença é essa. Mas quando se volta àquele problema específico, muitas vezes nós vamos utilizar técnicas da terapia cognitiva comportamental, né? Naquilo que não contradiz a visão psicodinâmica. Mas a pessoa, então, ela precisa, em primeiro lugar, admitir, reconhecer que tem o transtorno. Está vivendo a sua vida, daqui a pouco uma lembrança, aí traz uma agonia, traz um sofrimento, traz um desconforto, traz uma alteração do comportamento, traz uma grande ansiedade. Como eu disse agora há pouco, tem pessoas que elas ficam num estresse tão grande que dá uma ideia de uma histeria. O pessoal começa a gritar, como se ela fosse viver aquilo ou se estivesse vivendo de novo. Esses são os mistérios da mente. Então a pessoa que está vivendo muitas vezes é criticada. Está de chilique, está de exagero, porque às vezes nós queremos achar que se resolve tudo, que você tem que ver que já passou, já acabou, e a coisa não é tão simples assim, né? Então na terapia, quando a pessoa vai para uma terapia, ela pode até entender melhor o que está acontecendo com ela. Então essas revivências e a pessoa então começa a evitar certas coisas. Uma outra característica do transtorno de estresse pós-traumático são os comportamentos de evitação, os comportamentos de fuga ou de isolamento, de esquiva. Por quê? A pessoa vai evitar todo lugar, o contato com pessoas ou situações que façam com que ela se lembre ou na mente dela aquilo vai acontecer de novo. Vamos mais uma vez pegar o exemplo da professora que foi agredida em sala de aula. Vai ser muito difícil para essa professora voltar a dar aula, porque estar em sala de aula vai lembrar daquele evento, e se ela não resolveu aquilo, ela vai começar a ter uma crise nervosa. Além de estar dando aula para alunos
né, dependendo dos alunos que ela está tendo contato, da turma, o risco dela permanece, infelizmente. Né? Um dia desse eu estava no meu Facebook, uma colega colocou lá uma charge, lá que antigamente a criança chegava em casa com uma nota de reprimenda da escola e o pai falava, você vai acertar comigo, a gente vai resolver isso aqui. Agora o aluno chega com a nota, o pai fala, não, a gente vai ver isso, vamos resolver isso com essa professora. Então as coisas mudaram muito e a falta de limite, de respeito, de consideração com o outro ser humano aumentou de uma forma assustadora. Então essa professora, infelizmente, vai ter dificuldade de voltar a trabalhar. Então, em primeiro lugar, as revivências, segundo lugar, comportamento de esquiva, de evitação, evitar lembrar daquele evento traumático e o medo de reviver, de estar em lugares que aquilo possa acontecer de novo. Então a pessoa também se torna hipervigilante, ou seja, atento o tempo todo, né? Agora, hipoteticamente, uma situação hipotética. Imagine que eu e a Ana, né, o que não é impossível, é hipotético, mas não é impossível, estamos aqui gravando um vídeo e vem uma pessoa aqui e entra nesse ambiente e nos assalta. E é um assalto traumático. Muitas pessoas já viveram essa experiência, né? É desgastante. A sua vida fica na mira de um revólver, de uma arma, de pessoas que estão completamente alucinadas e às vezes xingando, ameaçando matar, querendo coisa, me dá coisa, não eu mato, e isso é completamente desgastante. E aí, hipoteticamente, né, a gente tem uma possibilidade de desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Isso, primeiro, se ao longo da nossa vida a gente já passou por muitas coisas e já está muito machucado. Segundo, se já tem alguma mudança neuroquímica. Terceiro, se somos pessoas mais sensíveis. E por aí vai. Desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático. Então, provavelmente, a pessoa que desenvolveu esse transtorno não vai querer mais trabalhar nesse lugar. Não é? Não, aí naquele lugar não trabalho mais. Então ela vai já fugir daquele lugar. Se continuar trabalhando, porque não tem jeito, tem que sustentar a família, tem que trabalhar, ela vai ficar sobressaltada, hipervigilante. Qualquer barulhinho dá um susto, tranca a porta, tranca tudo, ou seja, né, sobressaltado o tempo todo. Esse estresse constante é um desgaste muito grande. E por fim, isso é o próprio estresse em si, né, o que causa o desgaste físico e mental, que pode levar, inclusive, a doenças orgânicas, outras doenças, que o transtorno já é uma doença, e também levar à depressão. A ideia é essa do transtorno de estresse pós-traumático. Tratar disso, já falamos um pouquinho. Procurar um médico, tomar a medicação adequada, profissional de medicina que vai fazendo esse diagnóstico, vai fazer a medicação de acordo com a característica individual de cada um. Numa terapia, é preciso não só focar naquelas circunstâncias, mas na própria história de vida da pessoa, em traumas que ela já passou, situações desconfortáveis que ela já viveu, já que a pessoa está em terapia, ao invés de ajudá-la a superar, mais do que superar, ajudá-la a resolver. É muito comum associar-se várias emoções que não são devidamente escoadas. A emoção, por exemplo, da culpa. Quando eu contei a experiência para vocês do rapaz que estavam levando para matar, eu era uma pessoa completamente estranha. Eu estou até para falar disso, eu tenho até de certa dificuldade, porque eu me senti culpado. Por mais esquisito que possa parecer para alguns, eu me senti culpado. Por quê? É como se eu tivesse a obrigação de intervir naquela situação. De chegar para aqueles bandidos e falar, não mata não, por favor. Como tem muitas experiências de pessoas que fazem isso, é como se dentro de mim tivesse uma obrigação de ir lá intervir. Mas, ao mesmo tempo, eu falava com o meu poder superior e eu não sentia essa autonomia para fazer isso. Mas me senti impotente, me senti culpado
por não poder fazer nada. Então, uma culpa tóxica, já que, na verdade, do ponto de vista da realidade, eu não era culpado de nada, eu não estava matando ninguém, não era responsável, não tinha nada a ver comigo, eu apenas estava passando ali naquele momento. E muitas outras pessoas estavam assistindo, né? Pessoas nas suas janelas, olhando aquela situação. E eu precisei me perdoar, por mais estranho que possa parecer, me perdoar pela minha impotência, por não fazer nada. Há outras situações que as pessoas vivem que elas têm raiva, e uma raiva que elas não conseguem naquele momento viver pelo medo, uma raiva que elas não vivem e depois também elas não botam para fora. Raiva de quem? Raiva do agressor, ou de quem provocou o acidente, ou de quem fez o assalto, raiva mesmo, só que a gente às vezes não identifica e tem dificuldade de botar isso para fora. Precisa de um espaço para falar disso, para manifestar essa raiva e depois trabalhar o que a gente chama de perdão. Eu até convidar você, para você entender o que é perdão, assistir 2 palestras nossas, que são sequências, que falam sobre o perdão. Que a gente ouve muito falar do perdão, mas não entende, pelo menos do meu ponto de vista, não entende realmente o que é o perdão. E para eu perdoar, eu preciso primeiro liberar essa raiva. Eu não posso perdoar antes de identificar a raiva, de falar dessa raiva, de verbalizar essa raiva com alguém. E a gente chama isso de catarse, né? Então eu falei apenas de 2 emoções, mas são muitas outras que ficam envolvidas, ficam canalizadas e que é preciso expressar. Uma abordagem muito rápida não permite a pessoa, às vezes, falar disso tudo, analisar, né, entender isso tudo. Depois que a pessoa então esgota tudo isso, a gente então entra com aquelas abordagens mais direcionadas à resolução do problema específico. Mas é isso, é um espaço para falar, para se expressar, para reviver essa lembrança de uma forma controlada, porque em geral a pessoa ela revive de uma forma descontrolada, sem que ela queira. Ela está lavando ali sua louça, aí escuta um barulho, pá! Aí vem toda aquela lembrança, causa sofrimento. Quando ela está num espaço controlado, ou administrado, ela mesma, com o tempo, porque se a pessoa tem estresse pós-traumático, não vai ser no primeiro encontro que ela vai se permitir lembrar isso voluntariamente, né? Ela vai falar desses eventos com dor, com choro, às vezes não vai nem conseguir falar, então é preciso de muita paciência. Mas então, depois de um tempo de relacionamento for avançando, a pessoa se sentir mais segura, sentir mais confiança no profissional, chegar uma hora de reviver aquela situação novamente, só que de uma forma controlada. A gente chama isso de experiência emocional corretiva. Então a pessoa vai reviver e ela vai ressignificar aquele evento. Ela vai encontrar novas interpretações para aquele evento, vai procurar ver outras coisas ligadas àquele evento e resolver, né? Resolver isso não só ver as coisas de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva diferente, mas como também admitir os sentimentos que são naturais ao ser humano: raiva, medo, culpa, sensação de impotência, de vazio, perguntas muitas que não tem resposta, mas na medida que a gente faz essa pergunta várias vezes, a gente parece que acha a resposta no simples falar. É tão importante esse falar que às vezes a gente fala até com quem não tem nada a ver, né? Você às vezes fica muito tempo num ponto de ônibus, aí teu ônibus demora, e quando você finalmente embarca, finalmente chega aquele motorista que está fazendo o trabalho dele, pegando as pessoas. A primeira coisa que a gente faz é descarregar em cima do cobrador, né? Esse ônibus demorou e tal. E o cobrador, que já está estressado ali também, né? Por pouco não começa uma briga, uma desavença em função de desabafarmos com as pessoas erradas. Então, aqui no QG tem a Ana, pronto para te ouvir. Liga para a gente, né? Não só por causa desse transtorno, mas por qualquer outro que você já ouviu a gente falar nos nossos vídeos, ou procura um profissional mais próximo da sua casa, se estivermos muito longe, alguém que possa te ouvir, possa te entender adequadamente. Hoje eu ouvi uma pessoa falando de pessoas, compartilhei isso já na outra palestra com um grupo,
pessoas que dizem que psicólogo é para maluco. Psicólogo não é para maluco. Maluco não quer psicólogo e nem médico, né? Maluco não quer. Ele vai chegar no consultório e ele vai dizer: doutor, eu sou maluco. Quem precisa de psicólogo, ele quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida mais saudável, quer se entender, quer se compreender, entender os traumas que teve ao longo da vida e como resolver isso. E são as pessoas que querem ser seres humanos melhores, querem ser felizes e querem dar felicidade a outros. Se você se incluir entre essas pessoas, se precisar da gente, estamos aqui. Um abraço e até os nossos próximos vídeos. E se eu resolver ligar? Eu vou estar no meu telefone celular 21, que é o prefixo do Rio de Janeiro, 97454-1877. 97454-1877. E se eu tiver impossibilidade, você vem até mim? Não só eu, mas como a Ana também vai, né? Ou podemos ver outras pessoas que podem fazer esse trabalho, se for algo que não está dentro, for muito longe, muito distante, a gente pode procurar outro profissional na região que possa atender a pessoas, dentro daquela nossa esfera de conhecimento, de contato. Mas atendemos sim, inclusive atendemos em casa. Confirmando, o seu número é? 97454-1877. 97454-1877. Até a próxima.